80% dos brasileiros são sedentários e esse é um dos principais motivos da obesidade no país, e sedentarismo é o quarto principal fator de risco de mortalidade no mundo todo. E para nos alertar sobre esse problema e nos dar dicas para viver de forma saudável, estamos recebendo o médico de esporte João Antônio da Silva Júnior e o personal trainer Fred Oliveira, que já estão no nosso sofá. A gente vai ali dar as boas-vindas para eles. Doutor, fica à vontade com o café da manhã aí, tá? Licença, doutor. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Olá, sejam bem-vindos. Muito obrigada pela presença. Bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? O Fred, que eu tenho até medo de olhar pra ele. O Fred chega aqui com um olhar de cobrança, né, Fred? Ou a gente que enxerga isso. Ah, entendi. Cobrança mesmo. Ou será que tem alguém devendo alguma coisa? Uma visita pra academia. Mas a gente estava ali falando sobre cuidados com o coração, que tem tudo a ver com a atividade física, que muitas pessoas deixam de se exercitar, e isso influencia muito a ocorrência de algum infarto ou alguma complicação na saúde. Fred, eu quero primeiro perguntar para você. Você viu ali o índice, né, de sedentarismo é muito grande, as pessoas, às vezes a correria do dia a dia, a rotina faz com que as pessoas deixem de se exercitar. Mas você que está ali nas academias, que tem observado as pessoas que estão ali preocupados com a saúde, qual que é o maior, seria as mulheres ou os homens que procuram mais a academia pela saúde? Pela saúde, quem procura é muito meio a meio, porque a maioria das pessoas procura academia por estética. É mais pela estética. Mais por estética. Saúde, são poucas as pessoas e vão por indicação médica. São as pessoas que o médico fala assim, se você não fizer atividade física, você vai morrer. Você vai morrer. Então aí eles ficam alertas, corre lá na hora pra academia e fala assim, o médico falou que eu vou morrer. Mas as pessoas mais novas, então, procuram mais pela estética. Estética. E até o médico está falando que 85% da população é sedentária e 3 a 6% da população brasileira está na academia. Então, assim, a prática de atividade física, muitas das vezes, é desorientada, não tem ninguém orientando. É atividade física mesmo, não exercício. Sem uma avaliação física. Sem avaliação. Isso é bom você falar, né, Fred? Porque quando você vai para uma academia de renome, inclusive a gente malha lá na Prime Fit, a gente gosta de falar bastante, você tem uma avaliação que depois tem que estar no psicólogo. Porque realmente o cara analisa todo o seu corpo, dizendo, nossa, vai melhorar aqui, tudo que precisa corrigir e tal, mas isso é pro nosso bem. Claro. E agora, você falando da estética, eu fico preocupado, porque o pessoal, além de quando vai pra estética, o cara quer bombar, quer ficar forte. Aí ele começa a recorrer a anabolizantes em situações que corrompem o próprio saúde. Aí leva pro médico do esporte, que pode também falar pra gente como que funciona isso. Acho que o mau uso, né, daquilo que você tem, das ferramentas. Isso. É um grande problema, né, o que ele falou. Realmente a maioria das pessoas hoje procura academia por estética, né? Só as pessoas que procuram por saúde esperam demais para começar a atividade física, né? Poderiam ter começado muito antes e evitado o problema. Então é uma mudança cultural que a gente precisa fazer. E esse problema de você usar substâncias, né, para melhorar a estética, você pode expor-se também a um risco desnecessário. Porque a gente sabe que tem muitas substâncias hoje aí no mercado que as pessoas conseguem comprar livremente e que podem fazer mal para o coração, podem causar um diabetes, podem causar outras doenças. Aí você resolve um problema estético criando um problema de saúde. Eu ia perguntar, até só uma pergunta, hoje eu tô cheia dos casos concretos hoje. Porque, olha, tem alguns remédios que aceleram o metabolismo. Isso é benéfico? Não é? Eu vou te dar 2 exemplos. Ontem eu estava conversando com uma liderada minha no grupo de louvor e ela quer emagrecer, ela falou, vamos lá amanhã comprar aquele remedinho, falando com o meu contrabagista, pra gente emagrecer. Eu falei, olha lá. E teve uma fase que eu estava estudando muito para concurso. E aí eu comecei a tomar um determinado, esses que tem bastante cafeína, nossa, esse negócio é bom demais, porque eu fico acordada, eu estudo. Imagina, 20 Carol, horas por dia. Não sei o tanto que eu tô absorvendo, mas que eu tô acordada, eu tô. Fala um pouquinho pra gente, porque às vezes a gente usa, porque é liberado, e eu já vi professores, pessoal em academia até indicando esse tipo de remédio. Esse que é o problema. Quem tem capacidade para indicar não é o professor de educação física, é o médico, é o nutricionista. Então, se você está numa academia e algum professor te indicou, sai daquela academia.
Porque o professor não é o papel dele Essa minha fazer amiga isso. vai ter É que uma sair de lá. responsabilidade muito grande, né? A pessoa pode ter sequela, pode ter lesão, pode ter agravamento do quadro dela de estresse, a pessoa pode ficar muito mais estressada. Agora você estava tomando remédio de cafeína, você estava ligadona. Tomei uns 2 dias, aí eu fui conversar com minha prima, que é médica, ela mandou cortar. Aí eu parei com muito pesar, porque, né, tava achando que tava bom, mas obedeci, porque, né, quando... Tem um desses estimulantes, até que semana passada saiu uma notícia, né, o órgão, que é a Anvisa dos Estados Unidos, né, o FDA, proibiu o uso, né, temporário, recomendou que não se usasse, porque houve 11 casos de hepatite fulminante. Meu Deus. Aí uma morte por uso de um pré-treino, né, que é justamente esses suplementos que têm bastante estimulante. Então, tem alguns que no mercado aqui no brasileiro você encontra que são autorizados pela Anvisa, né, que são basicamente os compostos com cafeína, com taurina, com alguns estimulantes que são vendidos livremente, mas tem alguns que são importados e que muitas vezes são vendidos sem autorização da Anvisa e que podem conter estimulantes mais potentes, estimulantes mais perigosos. Mais fortes. Fato é, qualquer estimulante é como a adrenalina e a noradrenalina que o Dr. Felipe falou agora há pouco. Ele vai aumentar a frequência cardíaca, ele vai aumentar a pressão arterial. Então, as pessoas elas têm que ter cuidado e têm que procurar uma orientação adequada para ver se realmente tem indicação de usar e se ela pode usar. Porque se ela já tiver uma hipertensão arterial, se ela já tiver um outro fator de risco, uma arritmia, ela tiver uma história familiar, por exemplo, de arritmias, ela pode estar se expondo a um risco de ter um infarto, de ter uma arritmia. Agora, doutor, já que você está falando de algumas complicações, existe algum quadro que a pessoa apresente que ela não pode fazer exercício físico ou precise fazer, mas também de uma maneira mais moderada? Existe alguma complicação? Que ela precisa fazer de maneira mais moderada? Ou não fazer, não seja indicado o exercício físico? Existem algumas poucas contraindicações ao exercício, é um grupo bem restrito mesmo. Pacientes que têm doenças agudas, febris, por exemplo, eu estou com febre. Não é aconselhado fazer exercício com febre, porque você pode correr o risco de evoluir com a miocardite, que é uma complicação, a infecção passa para o coração e aí se torna um quadro bem mais complicado. Então, mesmo que seja uma gripe, mesmo que seja um quadro mais leve, mas se teve febre, um quadro infeccioso não está indicado. Qualquer doença crônica que agudizou, por exemplo, eu tenho insuficiência cardíaca e nos últimos dias meus sintomas pioraram demais, eu estou sentindo muito mais cansaço, eu estou sentindo muito mais dificuldade para fazer o que eu tenho que fazer. Então, existem algumas doenças, né, que o paciente já sabe que tem e que eles chamadas pré-existentes. Pré-existente, que ele percebeu que no último dia piorou, ou seja, agudizou. Então, nesse momento, ele tem que dar uma segurada, não fazer exercício. Por isso o valor da avaliação física que é feita na academia. Uma academia que te coloca sem avaliação física, ela está fazendo um crime contra você, porque você não sabe nada da sua vida. E não só a avaliação física, né, que é um momento inicial, mas também o segmento, né, o acompanhamento. Claro. Ter o profissional ali perto para orientar. Sim. Porque essas coisas acontecem, né, ao passar. Corriqueiramente. Isso. Doutor, a gente sabe que... O Fred também, por favor, ajudem vocês dois a gente. Tudo hoje é feito para deixar a gente sentado ou deitado. Tudo. Nada é feito para você andar. Controle, antes era o controle tinha fio, você tinha que mudar na televisão. A gente não está falando de muito tempo atrás, não. Isso há 10 anos atrás era assim. Hoje em dia é tudo sem fio. Você perdeu o controle, você não levanta para mudar a televisão, você procura o controle na casa inteira. Se tiver alguém do lado, Marisa, às vezes você faz até uma troca com ele para ver se ele vai lá mudar. Estamos mal acostumados. Sim, tudo. Agora o pessoal está fazendo tudo exatamente para você ter o mínimo de locomoção possível. Isso é bom para a sua comodidade, para você ganhar tempo na sua atividade profissional, mas é péssimo para a sua atividade física. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa questão do sedentarismo. Aumenta o conforto, mas diminui... Acaba com o seu corpo. Fala um pouco sobre os benefícios até mesmo do que você vê na academia, o pessoal da serotonina aumentada, lá, o pessoal fica até mais bonito. E você, doutor, falar também da questão física e médica, quais os maus que o sedentarismo pode causar. Inclusive, quando você estava conversando no café, eu estava pensando aqui, todas as doenças que você estava falando, a atividade física previne, trata. Se você sair do seu sofá e for fazer caminhada, se trocar o carro por uma bicicleta, a gente já até conversou isso várias vezes, e já ajuda bastante a mudar o seu dia a dia, né? Igual hoje eu cheguei e tem um elevador, 20 escadas. Eu tenho medo do elevador, mas eu também vou usar a escada para poder ajudar, né? Eu acho que quanto é um mais, medo que te beneficia, né? Quanto mais você puder trocar esses confortos por alguma coisa mais prática, menos prática, mas que
possibilite atividade física, né? Porque algumas das vezes a gente confunde muito isso. A atividade física é qualquer atividade que a gente pratica, qualquer coisa que a gente faz, caminhada, até limpar a casa, e o exercício físico é diferente, é o que vai procurar na academia, que é onde tem um treinamento específico, frequência, um treino elaborado, acompanhamento do professor, do profissional, e tem aquela intenção de gastar energia. Sim. Então a gente tem que procurar o exercício físico, porque a atividade física está muito presente. E você, doutor, dentro do corpo, o que acontece com a pessoa sedentária? Como que é o corpo dessa pessoa sedentária? É a questão de musculatura? Eu lembro quando eu fui fazer a avaliação física, eu tinha 500 mil encurtamentos. Eu não sabia o que era encurtamento. Aí o cara me passou uns alongamentos. Parecia um bambu. Não, ele me passou uns alongamentos ali que eu nunca imaginei que ia doer tanto na minha vida. Doía mais que a cólica renal. Eu falei, meu Deus do céu. E depois eu fui vendo os benefícios que isso trouxe para minha vida. Simplesmente um alongamento diário, uma coisa muito simples. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão do corpo quando sedentário. O exercício físico ele gera uma série de adaptações no seu organismo, né, que vão te trazer benefícios, né? Esses benefícios são diversos, em várias áreas e sistemas do seu corpo vai acontecer. A pessoa, quando fica sedentária, além de não ter esses benefícios, né, pode ter ainda malefícios, né, adicionais, que as outras pessoas que mantêm um mínimo de atividade não têm. A questão muscular é uma coisa que interfere na qualidade de vida, principalmente quando você vai começando a ficar mais velho, que a tendência, na verdade, é você perder massa muscular. A tendência natural já é essa. A gente chama de sarcopenia, né? É uma diminuição da massa muscular que o idoso, por exemplo, tem. Sim. Isso aumenta o risco de quedas, né? Isso dificulta a independência do idoso. Então, quanto mais, né, atividade física essa pessoa fizer quando jovem, quando, né, na fase adulta, provavelmente ele vai chegar numa fase, né, de vida mais avançada com uma condição e uma independência maior. Sim. Isso é muito bom para a vida dele. Sem falar em todos os fatores de risco cardiovascular aí que a pessoa que é sedentária se expõe, né? Você diminui o seu metabolismo, né? Ou seja, você gasta menos energia, gasta menos a glicose que você ingeriu, você gasta menos a gordura que você ingere. Então isso vai acumulando no seu corpo, acumula no tecido adiposo, por isso que você, né, engorda. Essa gordura que está acumulada vira colesterol, vai acumular nas artérias, né, tanto do coração quanto das outras partes do corpo, né, causando insuficiência arterial periférica, né, causando AVC, causando infarto. Então, essas substâncias acumuladas, elas não fazem bem à saúde, né, vão gerar doenças e problemas futuros. Das mais derivadas possíveis, né? Fred, vou até fazer uma pergunta para a gente encerrar para vocês, e você vai complementar tudo que você tem para falar aí. Pode ficar à vontade para falar o que você vai falar, mas assim, queria que vocês incentivassem o pessoal de casa a ir mostrando como começar. A gente sabe que a primeira semana na academia é terrível, porque a pessoa vai sentir aquelas dores. Dói até a sobrancelha. Dói tudo. E o ânimo também, né? Mas é uma dor de crescimento, vamos dizer assim. É uma dor que está tirando você do estado de desgosto para um estado de utilização pública, vamos dizer assim. Eu ia falar até sobre isso, que a gente preocupa muito com o que a gente vai ficar doente, quando tiver velho, a gente tem que preocupar com agora. A gente tem que preocupar em ir para a academia agora, em fazer atividade física agora, em mudar agora, porque muitas das doenças são porque a gente ficou muitos anos sedentários, se descuidou durante bastante tempo. Se a gente já começa a se cuidar agora, tem que ir para a academia sim, para poder cuidar do corpo, cuidar da mente, porque esse dia a dia nosso corrido impede que a gente se preocupe bastante com a mente, né? Que o estresse causa várias doenças. E a estética é consequência, né? E a estética você fica bem natural, né? Consequentemente. E a pessoa sair do sofá e ir para a academia é o primeiro passo. E o que ela precisa para isso é ter vontade. Ela quer mudar a vida dela, ela quer mudar o dia a dia dela, dor. Conhecer gente nova, vai buscar novos ares. Socialização, os fatores que contribuem muito na Libera na o hormônio da endorfina, não é? Que traz satisfação, você vai ficar muito mais alegre, feliz. Não vai precisar ver o doutor tão cedo, né, doutor? Quanto mais distante você ficar do médico, procurar o médico, melhor. Por doença, sim. É bom preventivamente, né? Procura o senhor preventivamente. Tem que procurar um médico preventivamente, como o próprio Felipe já falou anteriormente, né? Fazer uma dosagem inicial, saber como é que está a pressão arterial, como é que está o colesterol, como é que estão seus fatores de risco, sua história familiar. Fazer uma avaliação prévia antes de iniciar a atividade física é fundamental também. Vale a pena, doutor, fazer atividade? Vale a pena fazer atividade. Ou seja, vocês são aliados, né? As pessoas têm que nós somos prevenir aliados, na academia e com o médico. Exatamente. Tem que fazer acompanhamento médico e acompanhamento com o profissional de educação física, né, para seguir
essa evolução aí, a gente observar que a pessoa está melhorando.